Graça e paz oficialmente. Excelente domingo para todos nós. Que o amor e a graça nos conduza em tudo que a gente tiver que realizar nesse dia e nessa semana que inicia. Amém? Amém. Vamos ter um tempo de oração? Vamos agradecer ao Senhor pelo dia, pela vida. Obrigado, Jesus, mais uma vez na tua presença. Queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos, porque sabemos que neste tempo, em qualquer tempo, é o melhor lugar para a gente estar, mas principalmente diante de tudo que nós temos vivido, Pai, é nas tuas mãos, no centro da tua vontade que nós queremos estar. Nós queremos colocar diante do Senhor esse tempo de aula, de estudo, clamando que teu Espírito Santo venha nos trazer entendimento, clarear os nossos olhos mesmo, porque, Senhor, nós queremos entender tua vontade para as nossas vidas. Queremos compreender qual é a tua vontade para que a missão, o propósito no qual o Senhor tem para nós, ele precisa ser cumprido e nós precisamos ter o direcionamento que vem de ti. Então, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, nos guarda. Abençoa as pessoas que estão também nos assistindo através do YouTube, da plataforma, que não estão ao vivo, mas estão assistindo em outros dias da semana. Que a tua graça e o teu amor seja sobre estes também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. 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 Bom, nós temos a nossa aula 7 ou 8, né? Segundo a Dani, é a aula 8, mas é porque a gente tem... a gente está pegando por tema, né? Então, quando um tema a gente não encerra, então eu não mudo, não estou contando o número da aula, né? Permaneço com o tema, tá? Então, um tema, de repente, a gente, se eu não me engano, acho que a aula 5 a gente terminou esse tema em 2 aulas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre um estilo de fé que está presente na Bíblia, que é tida como fé morta, ou seja, um dos cuidados que a gente precisa ter ao compreender o tema da fé. E o pessoal que está nos assistindo agora, a gente tem trabalhado o tema da fé, entendendo que a fé não é um produto gerado a partir da gente, não é um botão que a gente liga e a gente simplesmente escolhe ter fé ou não. Fé é um dom de Deus derramado sobre os seus filhos. A fé, ela tem uma ação que tem a ver com a nossa humanidade, com o nosso querer, o nosso aceitar. A gente tem entendido que a fé é um dom de Deus, mas há uma sinergia para que ela seja colocada em ação quando eu resolvo crer. O fato de eu resolver crer, então é uma ação nossa que age em decorrência daquilo que Deus coloca sobre a minha vida. E nas aulas passadas a gente estudou um pouquinho sobre como Deus cria e como nós caminhamos por fé, né? A comunicação de Deus, ela nos traz o alicerce necessário para que possamos prosseguir na esperança, alicerçados na fé e não alicerçados no nosso desejo, na nossa vontade, porque às vezes nós temos esperança de que dias melhores virão, mas por um desejo nosso. Nós precisamos alicerçar essa esperança que muitas vezes temos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é criativa. E a palavra de Deus, uma vez lançada sobre nós, significa que ela no mundo espiritual já é realidade. E por intermédio da fé, quando nós cremos, nós tornamos aquilo que está real no mundo sobrenatural, real também no nosso mundo natural, tá? De uma forma bem resumida mesmo, passei para vocês aí um briefing das últimas aulas. Então, hoje nós estamos falando sobre a fé morta, né? Um cuidado que nós precisamos ter. Então, o que é uma fé morta para vocês?
dá uma ideia aí para mim. Quando você ouve fé morta, o que é isso? Uma fé sem obras. Dentro da perspectiva bíblica mesmo, né? Uma fé sem obras. E assim como a gente fez no texto de Hebreus 11, então, que ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção das coisas que não se veem. Às vezes a gente declara esse texto, mas a gente não tem a compreensão profunda como a gente viu nas últimas aulas dele, né? Assim como essa fé morta, que fé é essa, né? Então, vamos aproveitar que estamos aí com nossas Bíblias abertas, né? Abra para mim aí Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 14, que é o início dessa perícope, e vou até o verso de número 20, tá? Então vamos à leitura. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá nisso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? E aí eu acho que é importante a gente dar ênfase para entendermos um pouquinho mais esse tema no verso de número 18. E o verso de número 18, ele faz algo que é muito peculiar e eu gosto muito da literatura judaica, principalmente nos textos poéticos, é mais fácil a gente encontrar o que nós chamamos de paralelismo. Então, se a gente olha aqui no verso 18, vocês estão vendo aí na tela, né? Verso 18, então nós temos aí a questão da fé e obras. Então, essas duas palavras, elas são repetidas no texto, né? Isso mostra que, então, tem uma ênfase que Tiago está dando para esse tema. E algumas outras perguntas surgem quando a gente se debruça nesse texto. Então, essa palavra ergon, né, que é o traduzido como obras, né? Então, ela tem um significado de trabalho, tarefa, feito, uma obra, uma ação. Aí é interessante, né? Porque nas diversas traduções a gente encontra o emprego dos significados, né? Então tem textos que está empregado como propósito. E ele está empregado também como um desejo interior. É algo que surge dentro de nós, como se fosse então uma revelação, uma necessidade de ação, tá? Então, nessa passagem, ela está dizendo aí, como a Kátia já disse para a gente logo no começo, que a fé sem obras, então, é morta. Então, vamos pegar um pouquinho desse paralelo. Primeiro paralelo que surge aqui no texto, tu tens a fé. Então, tu tens fé, eu tenho obra. Segundo paralelo, tua fé sem obra. E o terceiro paralelo, minha fé, agora ele diz que ela pode ser evidenciada pela obra que ele faz.
Então, que tipo de obra ele está se referindo aqui no texto? Eu acho que é importante a gente entender. Porque esse texto ele tem uma continuidade muito importante para a gente. Né? Mas até aqui eu dei uma pausa no texto, porque eu preciso destrinchar isso com vocês antes, para a gente poder prosseguir. Porque tem muita gente que olha para esse texto e fala que esse texto é um texto que destoa de outras afirmações que nós já trabalhamos, inclusive aqui nas nossas aulas. Alguém quer me fazer uma pergunta aqui ou fazer algum apontamento? Então, vamos lá. Primeiro paralelo, tu tens fé, eu tenho obra. Opa! Então ele já está estabelecendo aqui uma comparação. Porque o que adianta você ter fé e eu tenho a obra, eu não tenho só a fé. Né? A tua fé é sem obra, a minha fé tem obra. Mas é interessante porque a minha fé com obra, logo na parte B aí do verso, né? E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a obra então vai evidenciar a fé que eu tenho. Então, que tipo de obra no texto que a gente leu Tiago está se referindo? Conta aí para mim. Que tipo de obra é essa? Até para fazer um paralelo com o texto de Efésios, né? Respondendo a pergunta direto primeiro. Todo tipo de obras. Aqui no caso da caridade, né? O amor às pessoas. Aquilo que eu posso desenvolver pelos outros. É isso aí, Dário. Eu vou fazer esse paralelo. Tá? E aí, o que Tiago está falando é de uma obra de empatia. Ele está falando de uma obra que tem a ver com um sentimento que houve em Jesus quando ele olhava para as necessidades das multidões. Ele está falando de um sentimento de compaixão. Ele está falando sobre partilha. Tá? Porque eu estou olhando a necessidade do meu irmão. Eu não posso, diante da constatação do sofrimento do outro, se eu fui atingido por uma graça, se ela me alcança, essa graça. Quando eu ouço, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Pelo ouvir. A palavra de Deus. Exatamente. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra, que palavra é essa que eu ouvi? Palavra de salvação. É uma palavra uma palavra que me livrou de uma situação complicada. Logo agora, se eu sou atingido por essa palavra, o Senhor deposita a fé. E ao momento que ele deposita essa fé, eu vou crer que isso é para mim. Eu assumo para mim, que é a sinergia que John Wesley fala no processo salvífico, né? Que é a ação humana de crer diante dessa graça que se revela justificadora a nós, né? Nesse momento é que eu creio. Então, espera lá. Como é que eu posso ter uma fé que me dá consciência de uma graça que me salvou e eu não consigo olhar para a necessidade do outro com graça também, porque eu fui invadido por ela? Né? Então, que fé é essa que só me beneficia e ela não traz resultado nenhum para com o outro, para com o próximo? Então, é isso que Tiago está trabalhando aqui. Quem está necessitado, assim como um dia eu estava necessitado, nós estávamos necessitados e o Senhor nos resgatou, existem outras pessoas na vida necessitadas e que eu posso fazer o que Cristo fez e não faço. Por isso é interessante que na mesma carta, lá no capítulo 5, ele vai dizer, Tiago diz, que se eu sei do que eu
posso fazer, o que eu preciso fazer, e se eu não faço, nisso eu cometo pecado. Ou seja, eu tenho uma consciência do que é certo, do que é errado, do que precisa ser realizado. E se eu me mantenho na inércia, né? Então eu estou em pecado, porque eu estou lutando contra a força do Espírito que quer me impulsionar. Porque é o Espírito que vai sempre nos impulsionar a fazer o que é bom. E aí, não ir é não crer. Não se deixar levar por essa ação do Espírito é estar morto para essa fé que quer me impulsionar para uma vida nova. Pastor, Né? eu vejo que as obras, a gente lê obras, mas a gente pode destrinchar essa palavra obras como a atitude direcionada pelo Espírito, né? Que é algo que vai balançar ali a sua vida e tirá-lo do comodismo, porque o crer talvez seja fácil, entre aspas, não tanto, mas a atitude, o mostrar, às vezes tem pessoas que não acham até importante isso, acham que, mas eu creio, tá tudo bem e tal. Não é um mostrar para aparecer, né? É o mostrar, não para a gente aparecer, ter atitude, mostrar para que Jesus apareça, né? E é isso que as pessoas às vezes não conseguem, porque tem que atrelar, porque obras por obras o espírita faz, né? Então eu tenho pessoas que eu convivo que são espíritas e eles são, vocês também, eu sei que você tem amigo assim, então eles atrelam. Por exemplo, você conta uma dificuldade de alguém, mas você vai ajudar? Eu posso ajudar também, tal, tal. Então eles atrelam e às vezes até se juntam a nós para isso, né? E tem a atitude daquilo que eles creem, na verdade, né? Mas tem a atitude. E às vezes a gente que tem a luz verdadeira não tem, né? É exatamente isso, Elé. E é interessante, né? Quando eu creio em algo que é social, ou seja, dentro de uma perspectiva de fé social, que a gente trabalhou isso. Então, a fé social, ou eu resolvi crer em Deus dessa forma. Isso não é fé, não é produto de uma fé genuína. Às vezes é produto de uma consciência coletiva, de uma consciência social, né? Ou pessoal mesmo, diante de tudo que a gente ouve. E aí eu resolvi que a fé é isso. Não, não é fé genuína, né? Mas o que você está dizendo é exatamente a partir do momento que eu ouço o Espírito, eu me deixo ser guiado por ele. Essa é a convicção das coisas que se esperam e que não se veem. Então eu sei que eu tenho que ir lá e fazer isso. Por quê? Não sei, estou sendo movido pelo Espírito, né? E aí entra o paralelo que o Dário citou para a gente. Quem pode ler para mim? Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10, por favor. Que é isso que você está dizendo também, Celeia, né? Porque eu não posso ter uma fé que só me salva, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, né? A salvação de Cristo é uma intenção de me salvar hoje, agora. Né? Do que? O que você está necessitado hoje? Porque um sinônimo de salvação para quem está passando fome é a provisão agora. Então, peraí, está querendo que Deus abra os armazéns do céu? Ele já me deu o recurso para isso. E por isso que a criação carece tanto da revelação dos filhos, né? Porque nós temos o recurso que pode ser transformado no milagre visível na vida de alguém hoje. Foi para isso que ele nos salvou. Para que pudéssemos compreender pelos olhos da fé, não pelos olhos da ganância, né? E nem da necessidade de aparecer, né? Ou pela necessidade de se salvar, que a gente vai falar sobre isso também agora. Então, quem pode ler para mim? De 8, achou-se? Efésios, capítulo 2, 8, 9 e 10. Pela graça, fostes salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criaturas dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes prepara para que nela andássemos. Então, tá claro aqui, eu tô trazendo um texto bíblico para fundamentar o que a Cileia trabalhou com a gente aqui agora, tá? Então, nós somos salvos, não é pelas obras que nós fazemos. Talvez aqui esteja uma grande diferença da necessidade de algumas pessoas fazerem obra, né? Para pagar um karma, para alcançar um benefício diante de Deus. Ser mais evoluído na outra vida, né? Ser mais evoluído, exatamente, né? Então, o que nós cremos? Nós cremos exatamente o que a Bíblia nos diz em relação à obra. Porque eu fui salvo, então agora eu faço as boas obras. Essa é uma ênfase do texto que Tiago está dizendo aqui para nós, tá? Essa é a primeira ênfase. Então, nós precisamos de uma fé que salva as pessoas nas suas reais necessidades, nas necessidades mais atuais, vamos falar assim. É agora. Lembra daquela história que eu sempre conto do macarrão, né? O cara tá com fome hoje. Não adianta eu falar pro cara vir daqui 4 dias para buscar uma cesta básica, né? Ah, o macarrão é consagrado. É para isso mesmo que você tem que dar o macarrão. O cara tá com fome hoje, né? Então, eu vou levar pro túmulo essa, né? Vocês lembram disso? Lembram dessa história? Então, nós precisamos de uma fé que vai trazer o suprimento da necessidade das pessoas para o hoje. E essa é uma ênfase que inicialmente Tiago está trazendo para nós. Aí nesse texto, né? Só que tem uma segunda ênfase que ele aborda, né, de obras por meio da fé, e ele usa a obra de Abraão, né? E é muito interessante como ele aborda isso, porque ele amplia agora. Então a gente tem uma obra que é em relação à fé que nos salvou, nos impulsiona em direção ao outro, mas agora também ele fala de uma fé que é uma fé que algumas pessoas acham uma certa incongruência com outro texto bíblico que eu vou abordar com vocês aqui, né? Polêmicas! Aula polêmica! A obra de Abraão, pelo menos aqui na minha versão, eu estou usando a linguagem, a Nova Almeida, né? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar do seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aqui ele está falando de outra obra, percebe? E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, a Bíblia também me dá um outro texto, e aí eu queria que vocês lessem esse texto. Abre para mim Romanos, capítulo 4. Tiago está dizendo que Abraão foi justificado pela obra. Não tá? Acabou de dizer, está aí na tela. Hein? O que Romanos 4 fala? Romanos 4, versos de 1 a 7. Ele fala assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Eita! Aí já confundiu um pouquinho a gente. Pois o que diz a Escritura?
creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, pela fé, por crer, tá? Ora, aquele que faz qualquer obra, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cuja maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, vamos lá. Então, Romanos 4 diz que ele foi justificado pela fé, mas Tiago diz que ele foi justificado pelas obras. Como é que a gente vai resolver isso agora? Então, a obra... Eu, pastor, posso falar? Pode. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém, aquela da igreja de 120 anos, e fala até de uma forma diferente. Fala, leia aí para mim, por favor. Fala assim, ó, principalmente no versículo 4, que é bem diferente. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. A quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça, como, aliás, também Davi proclama a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita a justiça independente das obras. Mas está falando aí de salário, né? Está falando algo diferente. É isso aí, Sileio. Porque as pessoas normalmente botam esses textos no mesmo plano. E como é que eu resolvo esse problema? Quando eu faço perguntas certas para o texto. Espera aí, mas de que obra Paulo está falando e de que obra Tiago está falando? É a mesma obra? Ele está falando do mesmo tipo de coisa? Não está. Então, qual que é a diferença das obras aqui? Quem pode me ajudar para ver se o texto já esclareceu para vocês? Qual a diferença de obras aqui? Na semana passada, você falou sobre isso. Na semana passada, não, na aula passada. Quer ver? O que eu falei? A nossa vida no secreto será a vida de entendimento quanto a declarar, ou quanto a se manifestar, ou quanto ainda orar. Ou seja, Abraão andava com Deus, cria em Deus, então aquilo que ele fez para demonstração, ele já sabia provavelmente do resultado. Então ele tinha entendimento, ele tinha revelação de Deus. Então ali ele estava manifestando uma obra simplesmente por uma obra. Porque ele estava dizendo assim, eu estou colocando o pé, mas eu sei que o meu Deus colocará o chão. Vamos tentar destrinchar isso, Dário. Vamos tentar acho Fala, que Silene. isso tem a ver com a obra em relação a ele mesmo e a Deus, e não a um terceiro, mesmo implicando que tinha a ver com a questão do filho e tal, mas tinha a ver com o sentimento dele de obediência também. Só que na sua vida pessoal, e não essa obra do fazer pelo outro. Ele estava fazendo como se fosse para ele mesmo, né? Na verdade, é isso. A gente está falando que a obra, né? A obra que Paulo está trabalhando é a obra que salva. Ele não foi salvo pela obra que ele fez. É isso que Paulo está dizendo. Porque se ele foi salvo pela obra que ele fez, então ele é o pai da fé para nós. Essa obra que Paulo está dizendo no capítulo 4 é uma obra que salva. E ele está fazendo uma comparação em relação à lei. Cumpre e será salvo. Há um esforço humano para se salvar. A obra que Tiago está trabalhando aqui com a gente é diferente. É uma obra que eu preciso realizar porque eu ouvi
uma orientação do Espírito. Eu fui sensível ao que o Espírito me mandou fazer. Então, são obras diferentes. O fato de eu ouvir o Espírito não significa que eu vou cumprir para ser salvo. Mas eu fui salvo para compreender, discernir a voz do Espírito e poder fazer o que ele manda. Foi para isso. Então, o que tem em jogo nesses dois textos é exatamente os exemplos que a Cirleia nos trouxe aqui em relação a outras religiões e outros pensamentos religiosos, né? Então, eu vou fazer por uma questão kármica, por uma questão de trazer benefícios espirituais ou alguma coisa assim. Ele está dizendo, Paulo está dizendo, que a salvação é pela graça por intermédio da fé. Por isso que ele creu e entrou. E aí o texto ele dá a sua continuidade e isso vai se tornando cada vez mais claro. Então ele está falando de uma obra que salva. Tiago ele está especificamente falando de uma obra que é impulsionada pela fé, tá? Mas especificamente, quando ele cita Abraão, ele está falando de uma fé que ela está em ação, uma fé que ela é dinâmica, né? Porque ele faz menção de uma fé, né? Verso 23, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Que texto é esse? Então vamos lá. Vamos pegar Gênesis, capítulo 22, versos de 1 a 3. Eu vou pegar o início do texto, que é só para trazer a memória de vocês. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Provou a fé de Abraão. E disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou, então questionou Deus, então brigou com Deus. Então, foi isso que está na Bíblia de vocês? Não. Então diz que Deus errou de caminho, que Deus está falando com a pessoa errada. É o outro Abraão, não é comigo. Ele imediatamente tomou consigo. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. E aí é interessante nós pensarmos do ponto de vista dessa fé dinâmica, dessa fé viva e uma fé morta, né? Então, numa situação como essa, alguém com uma fé morta, vamos chamar assim, né? Podia dizer: meu Deus, eu não posso abrir mão da minha promessa. Eu não posso abrir mão do que Deus me deu, Eu não vou matar a minha promessa. Eu não posso abrir mão dele. Olhando, né? Mas espera aí, quem disse foi Deus. Foi Deus quem falou. Então, alguém... Eu não vou nem usar com pouca fé, porque pouca fé remove montanha, né? Alguém com pouca fé tem milagres que acontecem com essa pessoa e através dessa pessoa. Aqui é uma fé morta mesmo. Por isso que ele está usando o exemplo. Mas uma fé viva, ativa, vai dizer o que Abraão disse. Tudo bem, eu vou fazer como o Senhor diz. O que o Senhor quer com isso, eu não sei, mas eu vou obedecer. E esse é tema da nossa próxima aula. A importância da obediência em relação à fé.
para a gente poder esmiuçar esse tema um pouquinho melhor, tá? Então, mas diante do que o Senhor está me pedindo, por mais que pode parecer doido para mim, eu vou fazer. Porque mesmo que Isaac morra, eu sei que o Senhor pode ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa é uma expressão que, inclusive, abre para mim, por favor, Hebreus 11:19. A tradição judaica diz que esse episódio foi exatamente essa declaração. Leia para mim, Kátia, por favor. Hebreus 11:19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Figuradamente, por quê? Porque ele já estava lá, posto sobre a lenha, cutelo levantado. Ou seja, para Abraão, ele já estava morto, gente. Olha que coisa extraordinária. Olha a fé em ação. Pode parecer doideira para a gente, no primeiro olhar, mas para a gente entender, né, também em que nível está a nossa fé. Então, diante de uma palavra de Deus sobre nós, ele entende já. Então, lembra que eu falei o que Deus diz? Só que Deus não disse para ele que está morto, né? Ofereça um holocausto a mim. Então, diante de uma palavra de Deus, ele já entendia que Isaac estava morto. Pronto, acabou. Não vou nem discutir com Deus. Eu vou lá e ofereço. E aí, quando Deus prova a fé de Abraão, né? Essa obra, isso é obra também para Tiago. Essa é uma obra. É um momento em que a fé está sendo provada. E a gente está o tempo todo com Deus, passando por provas de fé, para que possamos crescer na fé, crescer em experiência, sobretudo, reconhecimento de sua graça, do seu amor. A gente gosta de conjecturar muito esse texto. Ah, mas e se Deus então matasse? Rapaz, está claro aí. Se Isaac viesse a morrer, a declaração de Hebreus diz que essa era uma certeza tão grande de que Deus sabe o que faz. E quem não sabe sou eu, inocente que sou. Mas Deus sabe. Eu posso não saber o propósito que Deus quer diante disso, mas eu vou fazer. Por quê? Porque Deus quer que seja assim. E se for da vontade de Deus, Deus vai trazer Isaac dos mortos. E eu não entendo, vou entender depois. Então o que eu vou fazer? Vou ficar quietinho e vou fazer o que Deus está mandando. Puxa, né? Mas no texto podia pelo menos aparecer que ele deu uma choradinha, tal, que ele subiu chorando para a gente se sentir menos mal, né? Porque parece que ele se levantou e foi e não tinha uma lágrima ali, né? Tipo, eu já ia com o cutelo, mas tem certeza, Senhor, é isso mesmo? Ele foi muito crente, né? Ele nem sequer conversou com a esposa dele, ele simplesmente foi. Rapaz, olha, esse texto é muito louco, né? Você tá falando que você já pegava o cutelo, Sileia. Rapaz, eu não sei nem se eu levantava da cama. Meu pai amado, que situação. Meu Jesus, olha aqui. Por isso que eu falo, a gente não tem noção do quanto nós somos bem-aventurados com a graça que é derramada sobre a gente. Imagina essa situação, imagina essa história. Pai, obrigado porque o Senhor não prova a minha fé a esse ponto, né? Como nós somos privilegiados, gente. E é exatamente aqui que está a segunda ênfase que Tiago está trabalhando, então. Que é a fé sem obra. Ou seja, a fé sem prova. Sem ser provada. Uma fé que não permite ser provada. É uma fé sem obra. Sem experimentá-la. Essa é uma fé sem obra. Porque a verdadeira fé sempre vai ser testada, gente. Principalmente para provar sua autenticidade, entenda isso. A fé precisa ser provada para ela ser testada se realmente ela provém do Senhor
ou se ela provém de mim mesmo. A fé, ela não é provada pelo que você diz que crê, ou resolve simplesmente crer, mas pela maneira como você reage, principalmente em tempos de testes, em tempos de crises como esse que a gente está vivendo. Então a nossa fé, ela precisa ser vivida em obras que aprove. Percebe isso? Porque essa sim é a verdadeira e genuína fé bíblica. Caso contrário, ela vai ser inútil. Por quê? Porque ela tem seu nascedor em nós, em algo que a gente resolveu e não na palavra de Deus. Fala, Tato. Só ia falar que então não fica orando pedindo para Deus aumentar a sua fé, senão ela vem bordoada, né? Não, a Bíblia diz que você tem que orar para ela ser, mas essa oração, ela lembra quando você me fez aquela pergunta que eu falei assim, Tato, essa é uma pergunta que nós comumente fazemos na igreja, né? Senhor, eu não tenho fé, me aumenta a fé. Opa, você é um filho de Deus? Então você tem uma medida de fé. Capítulo 12 de Romanos, verso 3. Todos nós que somos filhos de Deus temos uma medida de fé. O que acontece é que eu não uso, então, a fé, minha fé é morta. Percebe? Então, para que eu quero mais, sendo que o pouco que eu tenho, eu não uso? O que eu não tenho, aí, é capacidade de crer diante do que Deus está me dizendo. Eu não estou conseguindo discernir, então está me faltando o quê? Secreto. Por isso que quando o texto bíblico fala, quanto mais vocês se pedir ao vosso Pai, eles aumentará a sua fé. Então tem que orar para pedir fé. Mas aí, esse pedir fé, esse orar, dentro de uma perspectiva do Evangelho de Jesus, é estar em comunhão com o Pai. Estar em comunhão com o Pai, você sabe como o Pai age. Quando você sabe como o Pai age, como o Pai fala, então você, toda vez que ouvir faça do Espírito Santo, você se rende. E aí, quando você se rende e acontece, você fala, opa, é assim que Deus quer me usar. Então a sua fé vai sendo provada e você vai crescendo em entendimento e vai crescendo em intimidade. Com isso a sua fé cresce. Tá claro isso agora pra gente? Amarrando esses textos todos e o que a gente tem trabalhado nesses últimos meses, eu acho que vai clareando um pouquinho mais pra gente, né? Alguma pergunta? Alguma colocação? Eu tenho uma dúvida. Tem um versículo em Mateus 5, de 16, está assim. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Esse versículo fala sobre as pessoas verem as suas boas obras. E tem um versículo que eu estou em conflito com esse, que eu preciso entender de que obra que está falando, está assim. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E eu estou tentando entender esse contexto todo desses dois versículos. Então, o contexto não está só no versículo, né? O contexto em si ele já explica. O texto que você leu por último é um texto que alguém faz uma obra não gerado pela fé, mas pelo ego. Então, eu faço para ser visto. O outro texto faz para Deus aparecer, que é o que a Cirleia falou logo no começo da aula. Aí é a motivação. A motivação é espiritual, do primeiro verso que você leu. O segundo é humano. Entendi. É exatamente o que a gente está trabalhando na aula agora. Leia todo o contexto do segundo texto, que você vai ver que ele tá falando com os crentes da época. Então, Primeiro, quando a obra, gente para tem um ser- trabalho mandado por Deus, Só um pouco, Dário. Oi, pode a falar. gente não deve se preocupar de se esconder para que as pessoas não vejam, por exemplo. A fé, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, ele nos coloca em evidência, né? A gente não vive escondido. Do contrário, essa fé é morta, que é o que Tiago está trabalhando. Então, as nossas obras
não é para a gente aparecer, mas é para Cristo aparecer. Para Cristo aparecer, você não pode fazer aquilo que você acha. Para Cristo aparecer, você tem que fazer aquilo que Ele quer que você faça, para que Ele apareça, não você. O grande problema é que boa parte dos crentes e da igreja hoje, a igreja, ela não dá voz ao Espírito, ela fala e faz o que acha que tem que ser feito. Esse é o grande problema. Aí a gente pode lá na frente usar aí esse segundo texto que você usou, tá? Então, não é, eu estou fazendo, não é pautado na boa intenção. Que é um outro cuidado que a gente precisa ter. Eu estou fazendo porque eu quero evidenciar Jesus, estou fazendo, mas Ele mandou? Não. Eu que quero fazer por Ele, Ele não te pediu. Não é bom isso. Não é para fazer desse jeito. Entende isso, Guarinha? Entendido. Fala, Dário. É isso aí. O primeiro estava fazendo obras para ser salvo. O outro grupo, no outro texto, eles estavam fazendo obras porque foram salvos. Que é evidente as obras na vida daquele que foi transformado, naquele que teve a vida transformada. E aí, é essa diferença das obras que é importante a gente discernir dentro do contexto. Uma obra salvífica, que é o que Paulo está trabalhando em Romanos 4, e uma obra que é em resposta à salvação, que é o que Tiago está trabalhando. Por isso que nós fomos salvos, para as boas obras. Né? Então, tem um trechinho interessante que o Hartler ele trabalha no livro dele, que eu quero ler para vocês, tá? Sobre essa fé dinâmica, essa ação diferente de uma fé morta, tá? O que você diz e faz em uma reunião na qual a unção de Deus é muito forte? Faz uma pergunta pra gente. O seu coração se empolga? Você se sente impelido a caminhar em fé e abalar o mundo? Mas em breve sua fé ela será provada na prática, tá? Se você tem esse tipo de sentimento. Aí no final, o que prova a fé? Será que quando você precisa encarar o mundo real do lado de fora, a sua reação, suas obras, é a mesma da reunião onde você estava tão animado? Na prática, quando você sai do ambiente, você sai daquele momento, você desce do monte, tá? Vamos usar esse texto. E aí você vai para a vida real, não consegue nem expulsar o demônio lá, caramba. Do pai do menino. Manter a fé, apesar das circunstâncias, prova a sua fé e mostra se ela é real ou não. Vamos a outro exemplo. Quando Deus fala com você que vai usá-lo no ministério do sobrenatural, você fica empolgado, pula, grita, mas isso não prova a sua fé. O que prova a sua fé é o que você faz e como você reage. Você vai sair de lá e orar por um enfermo? Impor as mãos sobre o enfermo? O que você vai fazer pela primeira pessoa pela qual orar e ela não for curada? O que é que você vai fazer? Qual que vai ser a sua reação? Ou você vai desistir, ou você vai ficar em casa desapontado. Ou você vai dizer, Deus, eu creio na sua palavra e eu vou continuar orando pelos enfermos, não importa o que aconteça. Você tem noção de quantas pessoas vêm até mim e me dizem, pastor, Deus me prometeu que eu veria milagres, mas não os vejo. Por quantas pessoas você orou hoje? Pergunto imediatamente para essas pessoas.
Estou com medo, elas respondem. Eu não quero orar pelos doentes, eu estou esperando que Deus primeiro manifeste o seu poder e opere os milagres. Porque quando Deus fizer isso, aí, mas que fé é essa? É fé de Tomé. Se eu não pôr o dedo, eu não vou acreditar nisso. Deus primeiro tem que fazer para depois o cara crer. Não, isso não é fé. Depois ele vai orar só para agradecer, então. Isso é miséria. Aí ele fala assim: isso sim é uma fé morta. Se você realmente acredita que Deus prometeu usá-lo no sobrenatural, você precisa colocar sua fé em ação e começar a sair e orar pelos enfermos. Eu orei pelos enfermos enquanto eu mesmo estava doente há 12 anos. Os médicos me disseram: faça da dor a sua melhor amiga, porque você nunca será curado. Meu filho adoeceu por muitos anos enquanto eu orava pelos enfermos com ousadia, declarando que Jesus cura. A minha esposa quase morreu enquanto eu estava pregando que Jesus cura os doentes, e continuei orando enquanto ela não era curada. Por que eu fazia isso? Porque a fé sem obra é morta. E não quero uma fé morta, eu não quero que uma fé morta faça parte da minha vida. Eu continuei orando porque todos os doentes que queriam oração sem me importar com o que estava acontecendo, porque eu estava determinado a não ter uma fé morta. Eu continuei orando por eles, independente do meu filho estar doente, da minha mulher estar doente, e Deus está com um diagnóstico incurável. Por quê? Pastor, porque eu não... Oi, filha. Posso falar? Pode. Confissão, né? Assim, eu já fui assim, de estar no culto e olhar e falar assim: eu vim para ver. Será que vai ser curado? Eu quero ver. Será que vai dar certo? Né? Aí chegou um determinado momento, que você sabe qual foi, que Deus falou: não, filha, vai você, né? E o medo e assim, de passar vergonha é grande, não adianta falar que não, né? E no próprio sopão que nós fizemos, a Kátia tá aí, tinha uma menininha que morava perto, a Esther, né, Kátia? Lembra dela? E ela estava doente. Eu sempre conto esse testemunho, Cileia, foi lindo. E assim, foi algo que a menina estava queimando em febre, e Deus tocou no meu coração para que nós fôssemos lá orar. Eles já estavam orando, tinha mais pessoas lá da comunidade deles, né, que eles faziam uma reunião de oração, pegavam o sopão e depois iam para essa reunião de oração. Eles estavam fazendo uma campanha, na verdade, para uma mulher, e eu, bem tímida, assim, eu pedi para orar pela vida da Esther. E eu confesso que eu fiquei, assim, meio vergonhada. Eu falei: o fogo está descendo aqui, as pessoas já estão orando aqui, mas por que eu vou pedir isso? Mas Deus falou assim: é você mesmo. E daí o próprio dono da casa, né, eles estão naquela questão de dar oportunidade, né? Daí eles deram, né, para uma pessoa, depois deram para outra. E eu falei assim: Senhor, eu só vou orar se ele me der oportunidade, né? E ele deu. Eu fui a última. A senhora quer falar alguma coisa, tal? Daí eu falei: eu quero orar pela sua filha. E quando a gente orou e eu pedi para os irmãos colocarem, impuserem, né, as mãos sobre ela, aquela menina estava fervendo, vermelha ali. A gente orou, deu 5 minutos. A menina estava prostrada na cama, ela começou a se levantar. Ela pegou na minha mão, ela começou a brincar comigo, daí começou a brincar com a mãe. E a mãe falou que a febre tinha cessado realmente. Então, tem uma questão de disponibilidade, de atitude. Eu, quando fazia o sopão com a Rara, tinha uma moça que ela estava cadeirante, ela é cadeirante, e ela foi buscar o sopão e Deus falava assim: toca que eu vou levantar. Eu não tive coragem de fazer. Eu acho que tem que haver com a disposição realmente do coração. E eu fiquei extremamente envergonhada, porque Deus falava: vai. Eu ia grudando na Kombi, que descia o sopão da Kombi, eu fui grudando. Quando eu estava dentro da Kombi, e eu não fui orar pela moça. Eu falei: gente, vai que ela não levanta, ou vai que ela levanta. Eu não sabia o que eu pensava. É o que eu ia te perguntar agora. O que é mais forte? O que é mais forte?
É porque a gente acha que é a gente que vai fazer, né? Isso tem que ser extirpado da nossa vida. E dá muita vergonha depois, assim, eu fiquei pensando, falei, gente, que vergonha, eu podia ter feito isso, e se ela fosse a hora, tal, quanta gente na rua ia ver que o Senhor é Deus, e daí eu tomei uma decisão de que eu faria, e independente, hoje eu entro em casas por conta de enfermidades, né, eu trabalho com enfermidades, mas o que o Senhor revela ao meu coração, e já orei por muitas vidas, né? Você sabe disso, de paciente endemoniar comigo, atendendo. Mas o Senhor tem pedido para eu orar não necessariamente sobre aquela enfermidade, aquele joelho que dói, aquela coluna que dói, mas, por exemplo, eu tenho pacientes que elas têm, nesse momento, pânico, de eu chegar lá e estar chorando, ou se não, de eu colocar a mão e começar a chorar, mas o motivo não ser aquela enfermidade, ser a falta de paz e o medo desta doença, e eu ter que terminar o atendimento e falar, posso orar? Hoje eu tenho essa coragem, louvado seja Deus por isso, e assim, eu desafio que façam isso, é algo assim tremendo, porque Deus trabalha em outras enfermidades que são as da alma, né, do coração, que isso faz com que haja cura e libertação. Então, o joelho que dói, a coluna que dói, muitas vezes é consequência de uma enfermidade da alma. Isso tem sido estudado de forma assim absurda. Então, a gente que tem poder de Deus sobre a nossa vida, autoridade, tem que compreender isso. Isso é extremamente importante. A ciência reconhece isso, porque nós não. Tem a ver com o interior, tem a ver com o coração. Então, a gente tem muito à frente, porque nós temos o Espírito Santo. E isso faz a gente ter um passo muito maior que a ciência, só descobrindo, fazendo descobertas e tratando com profissionais psicólogos, que eu creio que o Senhor usa e vai usar muitas vidas, né, Dani? Mas a gente sabe que nós avançamos em relação a isso. E a gente precisa ser corajoso, né? E, assim, pedir a Deus que starte isso. Eu comecei a pedir a Deus que startasse isso em mim, essa coragem, e independente do que fosse acontecer, que o nome dele seja glorificado, porque eu sei que ele não vai envergonhar o próprio nome. Então, é em nome dele que nós fazemos, né? Às vezes, esse processo, às vezes é um processo, realmente. Sim, sim. Né? Então, eu sei que Deus pode curar imediatamente alguém. Mas, às vezes, esse é um processo. E tem a ver, e a gente consegue discernir isso só lá na frente. Uhum. A nossa expectativa, muitas vezes, nos atrapalha. Então, por exemplo, eu vou orar pelo emprego, mas quando chega um paralítico numa cadeira de roda, esse milagre é demais, rapaz. Aí a gente se acha no direito de definir milagre, milagrinho e milagrão, sendo que milagre para Deus é milagre. Né? Aquilo que eu preguei no nosso culto de ceia, né? Não existe problema para Deus. Deus não dá ênfase aos problemas, porque para ele não existe problema. Ele não tem nada como um problema. Assim como eu lembrei que quando eu quando Deus me mandou ir para a favela ali, eu entrei em Vielas, onde o águia vive por lá, porque é uma favela onde as biqueiras dominam, e eu com outras pessoas entramos para levar algumas coisas, e nós nos sentimos invisíveis, porque tinham homens ali guardando algumas partes da viela, e nós tivemos que passar por um lugar que mal cabia o meu corpo. Eu falava, Senhor, o Senhor está mandando isso mesmo? Se a polícia baixar aqui, vai todo mundo camburão, né? Então, não tem nem para como correr nesse espaço, e depois abriam uma parte que tinham muitas casas, e precisava, uma criança ia nascer e a gente foi ajudar. Então, a gente está falando da cobertura do céu sobre a nossa vida, porque muitas vezes eu me senti realmente invisível, e depois eu fiquei sabendo que realmente era um lugar extremamente perigoso, eu já sabia disso, mas uma vez eu perguntei para a Lari até, ela falou assim, aqui você anda por onde você quiser, porque você é crente, porque eu já perguntei, né, eu posso entrar em tal rua, eu posso estar em tal lugar,
e nunca fui parada. Eu atendo lá, assim, em todos os lugares, nunca fui parada. E ela me perguntou isso, eu falei, nunca fui parada. Ela, realmente é um milagre. Aí um dia eu perguntei, eu posso entrar em tal rua? Eu queria saber se eu fizer um atendimento ali, tudo bem? Aqui você tem passe livre, porque você é crente. Então isso é algo do céu sobre a nossa vida. A gente tem que entender, não é porque a gente é bom demais, mas é porque o Senhor é bom demais com a gente. Amém, é isso aí. E por isso que é importante, Celeia. E aí, Guarinha, usando aquele primeiro texto que você leu, o primeiro versículo que você leu, é isso, né? É esse tipo de reconhecimento, porque não sou eu, é o Senhor. E então, caminhar por fé é caminhar debaixo da orientação dele. Por quê? Porque aí ele tem o compromisso do livramento. Se eu estou no propósito de Deus, se eu estou no propósito e algo acontecer, Deus é que vai. Isso é um problema de Deus, não é um problema meu. E como eu sei que Deus não leva em consideração o problema, então não existe problema. O negócio é dele, né? É dele. O chamado é dele. Ele me chamou para participar de algo que é dele. Então, tomar Lucas 9:23. Dia a dia, toma tua cruz, negue-se a si mesmo. Dia a dia. Então, negar-se a si mesmo significa que eu não faço o que eu quero. Mas se eu estou na missão dele, agora é ele quem me guia. Por isso que a fé é tão primordial na nova aliança. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aí nós sabemos que ele é o único mesmo. E se torna galardoador das nossas vidas. Que o amamos e o buscamos. Por quê? Buscamos porque queremos caminhar no propósito de vida que ele tem para nós. O nosso propósito de vida nos leva à morte, mas o dele nos leva à vida eterna. Então, na nova aliança, a fé é o que nos guia, é o que nos faz sentirmos a salvação, porque somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós lemos esse texto hoje. Tá? E aí ele termina assim: venci a dor e me mantive orando pelos doentes. Até que um dia algo aconteceu e os milagres começaram a se manifestar em todos os lugares, pois a nossa obediência liberou os milagres. É por isso que eu quero trabalhar com vocês na próxima aula esse nível de obediência. Porque a fé também tem a ver com obedecer. Então, até que ponto é falta de fé? Até que ponto é uma fé morta? Até que ponto é desobediência? É rebeldia mesmo, né? Então, eu não quero ser um rebelde diante de Deus, né? Então, esse é um ponto bacana para a gente trabalhar nossa próxima aula. Amém? Essa aula eu já tinha assistido, né, na gravação pelo YouTube. E o que me fez entrar nessa aula hoje, querer assisti-la, né? Estar aqui presente, ainda que eu ficasse quietinha e só assimilando. Nas outras que eu vi gravada, eu percebi que esse estudo, ele vem de encontro à nossa prática, né? Aquilo que a gente vive aí no dia a dia. E isso que eu achei muito interessante. Então, além de eu estou aprendendo, mas eu estou vendo, nossa, com coisas que me acontecem todos os dias. Era isso que eu queria colocar. Obrigada aí pela oportunidade. Amém, André. Por isso que eu tenho falado isso para você, né, já há algum tempo, né, que a gente tem conversado sobre isso, lugares que o Senhor ia te colocar, lugares que o Senhor está te colocando, pessoas que se levantam, e aí a gente acaba descobrindo algumas coisas, né, algumas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, nada mais, nada menos, para aperfeiçoar a nossa fé, para nos aperfeiçoar na caminhada com Deus. O problema não são as pessoas não são o problema. Não.
Somos nós, né? Fala, Dario. Não, assim, rapidamente, a Cileia falou, quando ela estava falando, 2 vezes em poder e que nós somos agentes do Senhor. E assim, para essa semana, né? A palavra de 1 Coríntios 4:20 que eu estava procurando aqui, eu achei. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, para a gente essa semana, né? A menor ação nossa é melhor do que qualquer intenção que a gente possa ter. Então, se Deus precisar de você, não tenha medo. Age, faça. Esse precisar aí não é que ele precise de nós, não, mas ele precisa de agentes. É o que eu ia te falar. Aí eu ia te perguntar assim, veja só como são as coisas, né, Dário? E Deus lá precisa de mim para alguma coisa. Cara, que amor é esse, mano? Que amor é esse? Então, eu compartilhei aí um testemunho com a Kátia ontem, né? Que é um testemunho de um arrebatamento de um pastor, amigo do Nelson e da Célia. E ele quando foi até Jesus, né? Porque eu não sei se dá para perceber numa primeira ouvida, mas ele vê Deus e Jesus numa mesma pessoa, né? Então, e ele, por mais que não visse o rosto, ele sabia quem era e sabia discernir as feições do rosto, mas sem ver claramente o rosto. Experiências espirituais são assim mesmo, né? E aí, uma coisa que ele diz, né, lá, né, é como Jesus se colocou do lado dele, sem cobrar, sem apontar, sem dizer para ele as coisas que ele temia, porque ele já sabia. A gente é que gosta de fazer as pessoas lembrarem de coisas que elas já sabem que são. Mas Jesus, ele se contenta. Tá bom, se você já sabe, você tem a consciência, porque ele sonda o coração. Então, você sabe que você errou, tá bom. Né? Isso para mim, cara, isso para mim foi uma bomba, assim, né? E é esse amor, né? De um Deus que não precisa da gente. Então, quando houve um problema no céu, um terço cai, o que Deus faz? Fica se lamentando, chorando, e agora? O que eu vou fazer? Tinha feito tudo tão bonitinho. Não, ele resolveu, nos criou para ocuparmos o lugar dos adoradores. Esse é o tempo e a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Somos nós, os adoradores de Deus. Adoradores não são aqueles que cantam, adoradores são aqueles que servem. Adoradores são aqueles que se colocam à disposição do Senhor. É isso. Essa é a verdadeira e genuína adoração. Então, toda a criação ela louva ao Senhor. Por quê? Porque ela cumpre o seu propósito. Quer ser um adorador? Cumpra o seu propósito. Seja obediente àquilo que Deus delegou a você. Ouça o Espírito. Deixa o Espírito te conduzir. E vamos ganhar o céu. O céu nós já ganhamos, vamos ganhar a terra. Amém? Amém. Amém. Oração, podemos? Meu pastor ficou quieto hoje. Ô, pastor. 2 pastores falando fica muito difícil. Ora por nós, pastor. Oramos, sim. Pai, eu quero agradecer a Ti a Tua provisão, o Teu cuidado, pela vida, Senhor Deus amado, do Teu filho, pastor Eduardo, as vidas daqueles que estão aqui aprendendo de Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que a Tua palavra nos diz, nos aproximar do Senhor, ó Deus, com um coração sincero, Senhor, e de plena convicção de fé, Pai. Que nós sejamos, Senhor Deus amado, direcionados por Ti a cada dia, e a partir daquilo que o Senhor é,
e das vidas que compartilharam hoje as suas experiências. Que nós sejamos, ó Deus amado, essas pessoas e vidas, Senhor Deus, que estende a mão, Senhor, para alcançar e para abençoar, Pai, no sentido, ó Deus amado, de fé, no sentido de obra, ou seja, tocados e moldados pelo Senhor. E a nossa oração, Senhor Deus, também é por vidas que amamos, que estão, Senhor Deus, vivendo alguns momentos difíceis, Senhor, em função desta realidade, ó Deus, que o mundo tem passado. Mas a fé, Senhor, do nosso coração, nos motiva a orar, crer e confiar na tua provisão e no teu cuidado sobre cada uma delas. Nos direciona durante esse dia e no tempo, ó Deus, que nos reunirmos para cultuar ao Senhor, que o Senhor ainda continue falando e ministrando ao nosso coração. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Excelente domingo para vocês.